Tá bem. O Carlos Silva, eles vão dividir o tempo, um vai falar 10 minutos, o outro vai falar 5, porque a cada convidado é dado o tempo de 10 minutos com mais 5. Então o Carlos vai falar 5 minutos, pelo que me informaram. Isso. Muito bom dia, senador Paim. Em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, senadores presentes, senador Carlos Cunha Lima. Só para situar, o Carlos é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Isso. Colegas, eu sou auditor fiscal do trabalho, lotado em Pernambuco, e por ocasião do exercício da minha atividade, coordenei por aproximadamente 3 anos a fiscalização do cumprimento da NR12 no meu estado. E lá tivemos um ambiente onde nós conseguimos promover caminhos diferentes para a aplicação da NR12, caminhos que deixaram clara a viabilidade da aplicação dela. Mas um fato que é muito marcante, eu gostaria de trazer aqui. No início de 2013, eu fui orientado por minha chefia a fazer uma investigação de análise de acidente no trabalho, numa usina de açúcar e álcool. E fui lá fazer com a equipe de fiscalização. E chegando lá, para apurar os fatos, o acidente havia ocorrido numa esteira transportadora de material, muito comum nesse tipo de atividade. Essa esteira, ela iniciava, para transportar cal, ela iniciava seu trajeto do piso até uma caixa receptora mais acima, 3 metros acima. E um trabalhador de 18 anos de idade, em seu primeiro emprego, em atividade noturna, desacompanhado, sem capacitação adequada, perdeu um braço. Isso é chocante, porque de fato é chocante. Alguém que no início de sua vida laboral já começa se deparando com o pior dos mundos, que é esse mundo da desproteção de um ambiente de trabalho que deveria promovê-lo enquanto cidadão, está ali tolhendo a sua condição de cidadão. E isso aconteceu ao final da nossa investigação e análise, em primeira instância, por descumprir a norma regulamentadora 12. Mas eu diria algo além disso. Essa amputação gravíssima, ela não ocorreu simplesmente por descumprir esse texto que o PDS 43 aqui tenta assustar. Ela teria ocorrido por descumprimento do texto de 78. Porque a proteção dessas transmissões de força que oferecem risco já são exigência do texto lá atrás, de 78. E se não estivéssemos falando desse texto de 78, se estivéssemos falando apenas do texto da CLT, também estaria a empresa agindo na ilegalidade. E se não estivéssemos falando do texto da CLT, estivéssemos falando apenas da Convenção 119 da OIT, também estaríamos num ambiente de ilegalidade que nós todos aqui temos certeza que não concordamos com a sua manutenção e, aliás, estamos aqui todos unidos para coibi-los. Nós, os auditores fiscais de trabalho, entramos nas empresas e lidamos com esse mundo que tem sido apresentado às avessas. Dentro dessa casa, não só do Senado Federal, mas na Câmara dos Deputados também. É muito comum ouvirmos algo do tipo: agora os empresários precisam cumprir 340 itens de uma norma que antes tinha 40 itens. Gente, isso é um grande absurdo. Não é isso que a realidade coloca para os empresários que precisam proteger suas máquinas. Nenhuma empresa tem, no conjunto de seu parque de máquinas e equipamentos, a necessidade de cumprir todas aquelas máquinas, porque a NR12 trata de um conjunto grande de máquinas e equipamentos, cabendo às empresas especificamente cumprir o que lhe couber. Não é verdade essa conversa de panificadoras, por exemplo, que se dizem ameaçadas em sua competitividade, que antes cumpriam apenas 40 itens e agora têm que cumprir 340 itens. Em Pernambuco, nós avançamos na fiscalização, senador Paim, da NR12 com esse texto vigente em usinas de açúcar e álcool. Começamos com as panificadoras, que têm sido objeto aí, que apresentam números que a gente queria conhecer, fazer uma auditoria nesses números, porque eles são tão enormes que não dá para encontrar realidade neles. Nós fomos na fabricação da calcinação de gesso, o polo do Araripe pernambucano, nós avançamos nas indústrias cerâmicas, nós avançamos nas indústrias calçadistas em outros espaços no estado, nós avançamos. Sabe por que nós avançamos?
Porque a Auditoria Fiscal do Trabalho, ela não é o bicho-papão da NR12, não, como se quer plantar no curso dessa discussão. Nós temos o compromisso e, como todo agente público, exige o cumprimento da norma com o bom senso que requer a atuação de todo agente público, de todo cidadão que também somos. Ao longo desse tempo, nós realizamos, senador, só para concluir, passando a palavra à nossa nobre e guerreira presidente Rosa Jorge, os auditores fiscais do trabalho analisaram, nesses últimos 4 anos, mais de 8 mil acidentes do trabalho. O nosso amigo Rômulo apresentou o horizonte especificamente dos acidentes ocorridos. E eu falo aqui dos acidentes que nós analisamos. É competência exclusiva do auditor fiscal do trabalho analisar acidentes. E nos causa indignação toda a investigação de análise de acidente de trabalho. Por quê? Porque é coisa besta, senador, que deixa de ser cumprida. Coisa besta. Você chega numa máquina, a maior parte das máquinas tem uma polia e uma correia lá que faz a transmissão de força do motor, que amputou um dedo, que amputou uma mão. Uma simples barreira física resolveria isso. Uma máquina que não tem um aterramento bobo, que qualquer empresa com pouco investimento dá conta de resolver isso. Uma máquina que tem um botão liga-desliga, que qualquer pessoa, por um simples toque, aciona acidentalmente a máquina e leva o braço do colega. Uma máquina que não tem uma sinalização de segurança básica para orientar os equipamentos de proteção que devem ser usados na sua operação. E um treinamento simples, que é comum de ser realizado. Essas coisas simples, senador, são responsáveis por mais de 80% das situações de irregularidade nas quais as empresas brasileiras se encontram quando se fala do cumprimento da NR12. Então, é simplesmente uma inversão da lógica do que importa para esse país. Nós não estamos aqui discutindo a viabilidade dessa norma. Na verdade, o PDS 43 não discute a viabilidade da norma. O PDS 43, ele discute um novo caminho de crescimento da produção industrial. E é o caminho que está sendo lavado com sangue de trabalhadores. Obrigado. Esse foi o Carlos Silva, vice-presidente do Senat. Rosa Maria Campos Jorge, 10 minutos. Que é a presidente do Senat. Bom dia. Quero cumprimentar o senador Paulo Paim, nosso grande líder defensor dos trabalhadores, e tenho a honra de acompanhar o seu trabalho, especialmente agora contra o PLC 30, que terceiriza tudo nesse país, né? E eu não vou falar mais tão tecnicamente, até porque tem outras pessoas muito mais capacitadas que eu. Eu quero dizer que os auditores fiscais do trabalho estão sendo acusados de rigidez. Pois é, pasmem, auditores fiscais do trabalho, agentes públicos encarregados de exigir o cumprimento das normas, são acusados por alguns, até senadores com quem eu falei, de ser muito rígido. E é por conta dessa nossa rigidez, ou seja, fico até feliz, porque ser rígido deve ser próprio mesmo do servidor público, exigir aquilo que é do seu trabalho, da sua competência. E com essa justificativa, olha, vocês estão sendo muito rígidos, vocês estão interditando máquinas. Ora, esse é o papel do auditor fiscal do trabalho. Estou aqui para dizer para a sociedade que os auditores fiscais do trabalho, com sustação ou não da NR12, vão continuar fazendo seu trabalho, sim, porque esse é um dever legal que o auditor tem. Então, se algum empresário acha que agora, vingando a sustação da NR12, que os auditores vão deixar de ser rígidos, estão redondamente enganados. Podem tirar o cavalinho da chuva, porque os auditores vão continuar fazendo o seu trabalho com a rigidez de sempre. Tem uma pesquisa nacional de saúde do IBGE, senhor senador, que ela analisa o total de acidentes no Brasil
acima do notificado. Ah, sim, porque apesar de estarrecedores os números, esses números ainda não condizem com toda a verdade. Segundo o IBGE, 6 vezes maior o número notificado. Ou seja, de 2012 a 2013, em um ano, foram registrados 5 milhões de acidentes do trabalho no Brasil. Isso é superior a muitas guerras que nós estamos com a oportunidade de observar hoje. Quer dizer, os acidentes do trabalho no Brasil, eles estão matando mais do que a guerra no Oriente Médio. E aí nós temos que ficar silentes, porque a bancada empresarial, eu não posso nem chamar de bancada de empregadores, porque são acima de empregadores, são empresários apenas, visando o lucro, não aceita negociar, porque todas as oportunidades de negociação têm sido dadas. Quem me antecedeu aqui foi profícuo em falar de toda uma cadeia de evolução de discussão. Vastas oportunidades de discussão. Se chegam ao ponto de, olha, não, nós vamos, então, estamos aqui negociando, mas não nos comprometemos, e nós queremos mesmo sustar a norma. Sustar a NR12, vocês poderiam me perguntar, bom, mas se os auditores vão continuar trabalhando, apesar de sustarem a NR12, então a NR12 não tem nenhuma validade? Não, eu acho que sim. Eu acho que ela protege muito mais o empresariado do que os empregados, porque cria para eles diversas situações de proteção das suas máquinas que eles antes não tinham como observar. Ela traça um norte, amplia a possibilidade do cidadão comum, seja ele empresário ou não, poder participar da construção da norma. Isso é algo muito importante. Quando se reafirma aí que os países são impositivos quanto às suas normas, a gente tem uma norma que é construída tripartite. Você quer mais negociação do que isso? Isso significa que não estão, na verdade, querendo negociar coisa nenhuma. Essa impressão que passa para nós. Querem simplesmente sustar a norma, por quê? Porque o ambiente político está favorável a isso. E atrás da NR12 vem a NR15, vem a NR31, vem a NR18, querem sustar todo o sistema de proteção da classe trabalhadora. É isso que querem, não se enganem. Querem flexibilizar o direito do trabalho. E, para isso, estão enfraquecendo a auditoria fiscal do trabalho. Eu quero mostrar trechos, não sei como é que... Isso aí é um resultado de uma reunião ordinária da Comissão Tripartite. Olha aí. Quem são os membros? Olha lá, bancada de empregadores. CNI, 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 CNC, CNC. Olha quantos representantes dos empregadores. A bancada dos trabalhadores se manifestou descontente em relação ao encaminhamento da proposta patronal diretamente ao ministro, uma vez que entendem que tal proposta deveria ser apresentada na CNTT. Manifestou também o descontentamento e contrariedade quanto à postura da bancada patronal em relação aos projetos de decreto legislativo proposto no âmbito do legislativo com o intuito de sustar a NR12. Citou que tal conduta inviabiliza o trabalho tripartite. A bancada patronal afirma que é legítimo o fato das bancadas emitirem seus posicionamentos. Quanto ao primeiro ponto, cita que a proposta de republicação havia sido encaminhada pela CIT, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, e que, por isso, a resposta formal foi direcionada ao MTE. Com relação aos PDCs, menciona que o Congresso representa a sociedade e afirma que não houve esforço da bancada patronal no sentido de apresentar o PDC. Acrescenta que o PDC é fruto de um movimento de todo o empresariado em relação à NR12. Muito bem. Tanto é que, em razão da aprovação aqui na semana passada, já está na pauta hoje lá na Câmara também a suspensão da NR12 lá na Câmara.
por fim, o representante do MPT propôs a elaboração em conjunto, por parte das 3 bancadas, de documento contra os PDCs que propõem sustar a NR12. A bancada empresarial informou que fará o relato do bom clima e dos desdobramentos da reunião. Contudo, informou que ainda não poderiam se comprometer com essa proposta. Nunca se comprometem. Essa aqui é a agenda legislativa da indústria. Vejam aí que, dentre essa agenda, que aí tem uma série de projetos que são da agenda legislativa da indústria. Passa a integrar a pauta mínima. Olha lá, o último item. Assustação dos efeitos da norma regulamentadora NR12, que introduziu novas exigências para máquinas e equipamentos em termos de segurança do trabalho, que é o PDC 1408. Olha esse comunicado logo após a votação da urgência. Olha esse comunicado. O plenário do Senado aprovou, já no final da sessão de ontem, madrugada de hoje, em extra pauta, o requerimento de urgência para o PDS 43, que susta a aplicação da NR12 do Ministério do Trabalho, que trata de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Com a aprovação da urgência, cumprimos a primeira etapa de nossa mobilização, solicitada através do Rede Indústria 8, de 28 de agosto. Um minuto, Rosa. A matéria, que tem parecer favorável na CCJ, será pautada para votação em plenário, possivelmente. Renova a solicitação de mobilização até aprovação. Atenciosamente, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI. Vejam bem que... Não, só para... É que ali tu pulou, né? Possivelmente nessa terça-feira, hoje, consequentemente, sim, à tarde. Sim. Só para ficar claro onde é que nós temos... nós estamos lidando num terreno pantanoso, que é o terreno da ingerência dentro dessa casa. Quer dizer que tem cidadãos que se acham mais cidadãos que outros e que mandam no Senado Federal. Acham que mandam, que os senadores aqui vão se deixar convencer por uma pauta exclusivamente empresarial, em que os trabalhadores são completamente ignorados, e vão aprovar um absurdo como esse. Quer dizer, nós vamos aprovar um aumento do número de vítimas de acidente do trabalho no Brasil. Isso é um absurdo e fere todos os compromissos brasileiros de proteção à saúde, de trabalho decente, fere todos os tratados de direitos humanos firmados pelo Brasil. Muito obrigada.